Em relação ao trabalho de parto prematuro, a primeira coisa que a gente tem que saber em relação ao trabalho de parto prematuro, que é cobrado nas provas de residência médica, é o diagnóstico de trabalho de parto prematuro. Então, para a gente considerar um trabalho de parto prematuro, nós temos que ter contrações regulares, então pelo menos 2 contrações em 10 minutos, que levam à dilatação do colo uterino, então um colo maior ou igual a 3, abaixo de 37 semanas, tá? Então, se for acima de 37 semanas, não é um trabalho de parto prematuro, é um trabalho de parto no termo. E precisa ter contrações regulares que modificam o colo uterino, tá? Então, aí sim, a gente considera trabalho de parto prematuro, beleza, pessoal? Então, se chega aquela gestante com contrações esporádicas, uma contração em 10 minutos, ou contrações que ainda não modificaram o colo, então eles falam um colo grosso, posterior, impérvio ou 1 centímetro, a gente ainda não consegue fechar o diagnóstico de trabalho de parto. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que observar essa gestante para ver se ela vai evoluir para um parto normal, para um trabalho de parto mesmo ou não, tá? Então a gente não vai liberar essa mulher, porque ela pode sim evoluir para um trabalho de parto prematuro e ela precisa estar no ambiente hospitalar para fazer as medicações e tal. Mas também a gente já não vai iniciar de cara essas condutas, porque pode ser um falso trabalho de parto prematuro, ok? Então vamos ver como que tem caído nas provas da Unifesp. Então uma questão aqui de 2019, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Então uma gestante de 29 semanas, secundigesta, primípara, teve um parto normal anterior a termo e fala que está com dor embaixo do ventre há 2 dias. No exame físico, a gente tem uma altura uterina normal, um batimento cardíaco normal e uma contração em 10 minutos, durando 20 segundos. Então, uma contração ainda fraca, né, pessoal? E no toque, ele fala aqui que o toque colo amolecido, longo, pérvio para 1 centímetro, apresentação cefálica, bolsa íntegra. Então, uma gestante que ainda a gente não consegue fazer fechar o diagnóstico de trabalho de parto prematuro, mas pode ser que evolua para um trabalho de parto prematuro. Então, vamos lá às alternativas. Alternativa A, ampliar período de observação para melhor caracterizar como verdadeiro trabalho de parto prematuro, correto. C, inibição do trabalho de parto prematuro utilizando a tosibana e nifedipina, não, porque a gente ainda não tem um diagnóstico fechado de trabalho de parto prematuro, então a gente não tem contrações efetivas que realmente estão modificando o colo, então a gente não vai inibir esse trabalho de parto ainda, ok? Inibição do trabalho de parto com nifedipina e terbutalina, também não. Corticoterapia para amadurecimento pulmonar e inibição do trabalho de parto, também não, porque não está em franco trabalho de parto, a gente ainda não fez esse diagnóstico. E corticoterapia e sulfato de magnésio, também não. Então, todas essas condutas, né, da B a E, são condutas para o trabalho de parto prematuro efetivo. Como a gente ainda não tem o diagnóstico, então a gente apenas vai observar essa gestante, ok? Então, aí uma questão simples, mas que vocês precisavam saber realmente como faz o diagnóstico de trabalho de parto prematuro, ok? Além disso, o que a Unifesp gosta bastante é de cobrar sobre a predição e a prevenção de prematuridade, tá? Então, como que a gente faz a predição da prematuridade? Quando a principal característica, né, o principal fator de risco para um trabalho de parto prematuro, para uma prematuridade, é a gestante já ter um parto prematuro anterior. Então, se essa gestante já teve um parto prematuro anterior, ela já é considerada que tem um risco grande para um próximo parto ter um parto prematuro, tá? Mas quando a gente tem uma gestante que nunca teve nenhum parto prematuro, como que a gente vai predizer, né, o risco de parto prematuro dessa gestante? Pela ultrassonografia transvaginal. Então, a ultrassonografia transvaginal, ela hoje é um método universal. Então, universal o que quer dizer? Que é feito para todas as gestantes para predizer prematuridade, tá? Então, é um exame que deve ser realizado juntamente com o ultrassom morfológico entre 18 e 24 semanas, tá? Para todas as gestantes. Então, se o colo uterino for menor ou igual a 20 a 25 milímetros, a gente está diante de uma gestante que tem um risco maior de prematuridade, então a gente vai iniciar a progesterona vaginal, que é a única medicação que realmente ajuda na prevenção da prematuridade, de 34 até 34 a 36 semanas, aí a gente suspende, tá? Então, se a gestante ela tem um parto prematuro anterior,
mesmo que o colo do útero esteja normal, a gente pode entrar já com a progesterona vaginal. Se a gestante ela nunca teve nenhum parto, ou os outros partos foram de termo, e ela fez um ultrassom e o colo do útero tá maior ou igual a 20, a gente não vai fazer nada. Se ele tiver menor ou igual a 20, a gente vai entrar com a progesterona vaginal. Em relação ao ponto de corte, isso é muito variado. Tem algumas instituições que consideram menor ou igual a 15, tem algumas instituições que consideram menor ou igual a 20, tem outras que consideram menor ou igual a 25, tá? Mas tem que ser aceito todos esses 3 pontos de corte. São 15, 20, 25, tá dentro, a gente pode considerar que aumenta o risco, tá? Em relação então, quando a gestante ela já tem, né, uma prematuridade espontânea, como eu falei, abaixo de 34 semanas, a gente já vai entrar com progesterona vaginal e a gente vai fazer um ultrassom transvaginal para medir o colo um pouco mais cedo. A gente pode começar a fazer a partir de 16 semanas. E se a gente tem um colo menor ou igual a 25, a gente vai manter essa progesterona vaginal e a gente pode até considerar a cerclagem uterina, mas a cerclagem uterina ainda não é tão estabelecido na literatura que ela realmente é efetiva para essas pacientes, mas pode sim ser utilizado conforme o caso, tá? Então, prematuridade espontânea mais colo abaixo de 25, a gente pode até pensar em cerclagem, mas a conduta principal é a progesterona vaginal, ok? Então, vamos lá ver como que cai esse tipo de tema nas provas da Unifesp. Então, outra questão aqui de 2019, lembrando que todas as questões da Unifesp estão no nosso sistema de questões, todas, a maioria resolvida, para ajudar vocês nessa prova, ok? Então, ele quer saber aqui, ó, considerando a predição e prevenção do parto prematuro, é correto afirmar: A. Gestantes com dor em baixo ventre, o uso de progesterona natural micronizada por via vaginal reduz o risco de nascimento prematuro? Não, então quando que a progesterona tem que ser usada? Quando a gestante não tem história de prematuridade, tem um colo abaixo de 20, 25, ou quando a gestante tem história de prematuridade, ou quando a gestante tem história de prematuridade, mas o colo abaixo de 20, 25, que só a prematuridade a gente já utiliza a progesterona, tá? B, a ultrassonografia do colo por via vaginal entre 20 e 24 semanas é contraindicada em gestantes com sangramento? Não, a gente faz mesmo com sangramento vaginal, ok? Alternativa C, o repouso no leito em gestantes com comprimento do colo uterino curto entre 20 e 24 semanas, aumenta o risco de eventos tromboembólicos e não reduz prematuridade, correto. Então, a gente não indica o repouso no leito, porque ele não mostrou benefício para a prevenção da prematuridade e, além disso, ele aumentou o risco de eventos tromboembólicos, ok? Alternativa D. O uso da progesterona natural micronizada via oral reduz o risco de prematuridade em gestantes com antecedentes de prematuridade. Então, não é via oral, tá? Então, os estudos mostram que a progesterona, ela previne prematuridade quando ela é usada da via vaginal, tá bom? E não via oral. E a alternativa E, a última, a maioria das gestantes com comprimento do colo do útero menor ou igual a 25, tem parto espontâneo com menos de 37 semanas? Não, a maioria vai ter parto espontâneo acima de 37 semanas. Então, a gente tem muitas gestantes com colo abaixo de 25 que não vão entrar em trabalho de parto prematuro, muito mais do que as que vão entrar. Só que dentro do grupo, se a gente pegar o grupo de gestantes com colo abaixo de 25 e com colo acima de 25, as gestantes que vão entrar em trabalho de parto prematuro, a maioria está com colo abaixo de 25, tá? Mas dentro desse grupo de colos abaixo de 25, a maioria não vai entrar em trabalho de parto prematuro, tá? Lembrando que a taxa de prematuridade é em torno de uns 10% na população, ok?